Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. O meu nome é Eduardo e eu ajudo vocês a desmistificar a matemática. E aí, assistiram a primeira aula? Essa é a aula 1.2. O que a gente vai fazer nela? Se você não assistiu a primeira aula, clica nesse link aqui. Vamos lá! A aula 1.2 é sobre operações com frações de soma, subtração, divisão e multiplicação. Todas aquelas regrinhas que todo mundo se embanana, mas é muito simples. Você vai ver que você vai acertar todos os exercícios que tiverem isso. E simplificação e fatoração. O que é isso? Aquela passagem de corta, divide agora, divide por 2, divide... isso é tranquilo. Vamos lá? Começando pela soma de frações. É a soma. Vamos lá. Qual o primeiro exemplo? Vai ser 5 quartos, 1 sobrado com 4 quartos. Não, piadinha sem graça, né? Mas tudo bem. Mais 1/3. 1/3. Ok, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Somar 5 quartos com 1/3. A gente tem que tirar o MMC, ou o mínimo múltiplo comum, abreviando, MMC. Como é que a gente faz? A gente divide, coloca os dois na chave e divide pelos números primos. Vai ter uma aula disso, especialmente disso. Vamos lá. Qual o primeiro número primo? 2. É divisível por esse? É. 4 dividido por 2 dá 2. Vai o 3 porque não divide. Qual que a gente divide ainda? O 2. Vamos lá. 2 dá 1. O 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aqui vai ser o mínimo, né? 4. Ou melhor, 2 vezes 2 vezes 3. Ou 4 vezes 3, que dá 12. Então, o MMC entre esses dois, o mínimo múltiplo comum entre esses dois, é 12. Então, a gente estica a divisão, vou apagar, a gente sabe que é 12. Vou apagar aqui. E vamos lá. Qual a regra que a gente tem que fazer aqui? Primeiro as damas. Como assim, Du? Como assim? É o seguinte. Primeiro as damas. Vou colocar aqui em cima que isso aqui é uma regra geral. Primeiro as damas. Primeiro as damas. Vamos lá. Agora você vai entender. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Entendi. Vamos lá. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 5 é o que a gente vai pôr aqui. Então, 12 dividido por 4, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 5. Entendi. 12 dividido por 3, 4. Não esquece do sinal, hein? 4, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1. E agora a gente efetua as contas. Vamos lá. 3 vezes 5, 15. Mais 4 vezes 1, 4. Dividido por 12. Continuando. 15 mais 4, 19. Dividido por 12. A gente chegou na resposta dessa soma. 12/19. Ok? Vamos embora. Primeiro de tudo é a soma. Agora a subtração. Subtração. Vamos lá. Qual o exemplo que eu tenho para vocês? Eu tenho 2/5. Dessa vez é menos, hein? Vou destacar aqui. Menos. Vou destacar aqui que eu não tinha destacado. Vou destacar. Mais. Menos 7/6. Ok? O que a gente tem que fazer aqui também? A gente tem que fazer o MMC entre esses dois caras. 5 e 6. O MMC entre 5 e 6, vamos lá, dividindo pelos números primos, a gente sempre segue a sequência está aqui dos números primos, a gente sempre segue a sequência para não esquecer de nenhum, mas não importa a ordem. Vamos lá, começando pelo 2, que divide o 6, 5 dividido por 2 não dá número exato, então repete o 5.
6 dividido por 2 dá 3. Qual que é o próximo? 3. 5 dividido por 3 não dá número exato, então repete o 5. 3 dividido por 3 dá 1. E o próximo, 5. 5 dividido por 5... Opa! 5 dividido por 5 dá 1. E aí, já tem 1. Então aqui vai ficar 2 vezes 3 vezes 5. Isso vai ser 6 vezes 5, isso é 30. Então o MMC entre esses dois caras, 5 e 6, é 30. Então a gente estende o traço e coloca o MMC aqui embaixo, 30. Ok? Vamos embora. Mesma regra, primeiras damas. Mesma regra, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vamos lá. 30 dividido por 5, 6. Já vai multiplicar o de cima, 6 vezes 2. Vamos lá, eu estou fazendo passo a passo para vocês entenderem. 30 dividido por 6 é 5. Não esquece do sinal, hein? Olha lá, isso é uma subtração. Aqui em cima é uma soma. Vou até ir destacando aqui, ó, a diferença entre uma e outra. Vamos lá. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 7. Vamos lá. Agora a gente efetua as contas de cima. Estica embaixo. 30. Vamos lá. 6 vezes 2, 12. Menos, não esquece do sinal. 5 vezes 7, 35. 35. 35, ok? Vamos lá. E agora? Eu tenho 12 reais. Lembra da primeira aula? Eu tenho 12 reais. Gastei 35. Opa, eu gastei mais do que eu tinha. Prevalece o sinal do maior. Então, ficou menos 23 sobre 30. E isso é a mesma coisa que, lembra daquela tabela da primeira aula também? Menos com o mais que está aqui vai ficar menos. Essa divisão vai dar um número negativo. Então, 23 sobre 30. Ok? Então, essa de subtração vai ficar de 2/5 menos 7/6 vai dar menos 23/30. Meu Deus, que número é esse? É o resultado da conta. O que a gente pode tirar dessa subtração e da soma? Qual o resuminho que você tem que ter em mente? O resumo é o seguinte, para você anotar isso e sempre ter em mente quando aparecer esse tipo de coisa. Quando a gente tiver um número A sobre um número B, aqui o número A, o número B, e aqui é o número A e o número B, e a gente tiver uma operação de soma ou subtração, somando um outro número C e o número D, somando ou subtração de um número C e um número D, o que a gente tem que fazer nesse caso aqui? A gente tem que olhar para isso e lembrar que a gente sai daqui com o quê? O MMC. Achou o MMC, efetua as contas que a gente chega na resposta. Beleza? Vamos lá fazer agora. A gente já fez a soma, já fez a subtração, vamos fazer a divisão e a multiplicação. Vamos lá. E aí, estão gostando, pessoal? Espero que sim. Deixem uns comentários aí, curtam o vídeo. Isso é importante para divulgação. Compartilhem aqueles seus amigos que têm dificuldade, ou mesmo quem está estudando aí há muito tempo, tem aquela rejeição da matemática. Não precisa disso não. Vamos embora. O que vai ser agora? Vai ser a divisão. Divisão. Como é que é essa tal de divisão? Primeiro de tudo, o exemplo que eu tenho para vocês é o seguinte: 2/5 dividido por 9/8. 9/8. Essa expressão é a mesma coisa que o que eu vou escrever aqui.
faz um traço grande embaixo, para você ver que é a divisão principal. 2/5 em cima, 2/5 e 9/8 embaixo, 9/8. O que que a gente tem que fazer aqui? O que que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer o seguinte. Iguala, não, mantém a de cima na mesma ordem, 2/5 e multiplica o inverso da de baixo. Ou seja, o 8 estava embaixo, ele vai para cima. O 9 estava em cima, ele vai para baixo. Entendeu? Viu? Mantém a de cima. E inverte a de baixo. Inverte. Isso é uma regra, hein? Inverte a de baixo, ok? Aqui a gente só faz a multiplicação. 2 vezes 8 e 5 vezes 9. 2 vezes 8, 16. E 5 vezes 9, 45. Ok? Então o resultado dessa divisão de 2/5 dividido por 9/8, ou 2/5 dividido por 9/8, vai dar 16,45 avos. Vamos fazer mais uma? Não é difícil, hein? Só prestar atenção. Vamos lá. O próximo exemplo que eu tenho para vocês, eu vou começar a complicar colocando umas regras de sinais, mas nada que seja impossível, já disse para vocês. Vamos lá. Próximo exemplo, eu já vou colocar nessa forma direto. Eu vou até apagar esse daqui, para sobrar espaço e não ficar tudo espremido. Vamos dizer assim, a organização na matemática é fundamental para você entender as passagens, ok? Vamos lá. O exemplo que eu tenho é 3/7 dividido, ó, o traço maior que a gente está dividindo tudo, por menos 2/9. Nossa senhora, vamos lá. Qual que é a regra que eu falei? Mantenha de cima, mantém, 3/7 nessa ordem, e aqui embaixo inverte. E troca o sinal aqui. Aqui estava dividindo, aqui vai ser multiplicando. Invertendo isso vai ficar o 2 que estava em cima vai para baixo. Não esquece do sinal, menos 2. E o 9 que estava embaixo vai lá para cima. Vamos lá, lembrando daquela regra de sinais da primeira aula. A gente tem 3 vezes 9, né? 3 vezes 9 e 7 vezes menos 2. 3 vezes 9, 27. 27. E 7 menos com mais, lembra da tabela? Menos 7 vezes 2, 14. Então vai ficar 27 sobre menos 14. Ou ainda, quando a divisão é menos com mais aqui em cima, o resultado dessa divisão já vai dar menos 27, 14 avos. Ok? Perfeito? Entenderam tudo? Vamos embora. E aí, qual que é o resumo dessa divisão? O resumo da divisão que vocês têm que ter em mente é o seguinte. Quando a gente tem o número A sobre o número B dividido por o número C sobre D, que é o que aconteceu aqui, o número A, o número B dividido por um número C sobre D, o que a gente tem que fazer aqui? Mantém a de cima, A sobre B, e multiplica pela de baixo. Multiplica pelo inverso da de baixo. D sobre C. Entenderam? Anotem isso com carinho e lembrem dessa regra. Quando você cair,
numa operação de divisão de frações, você mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Beleza? É isso aí. Vamos embora. Estão curtindo a aula? Agora vamos fazer agora a divisão já foi. Agora vamos fazer a multiplicação. A multiplicação a gente já até passou por ela aqui. Ok? Mas a gente vai fazer tranquilamente. Vamos lá. Apagar para gerar espaço, a lousa é pequena. Vamos lá apagar isso aqui, que serve para soma e para divisão, para subtração, perdão, soma e subtração, primeiras damas, hein? Lembra disso. Vamos lá. Agora é a multiplicação, multiplicação de frações, multiplicação. Qual que é o exemplo que eu tenho para vocês? Meio ou 1/2 vezes 3/5. 3/5. O que a gente tem que fazer? Multiplica o de cima pelo de cima e multiplica o de baixo pelo de baixo. A gente já até fez isso na divisão. Agora essa é multiplicação, não muda nada. Multiplica o de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. 1 vezes 3, a gente pode indicar assim, 1 vezes 3 e 2 vezes 5. Eu ponho o ponto aqui no meio, porque caso a gente tenha uma milhar, por exemplo, 1000, a gente não confunde esse ponto de divisão da milhar com a multiplicação. Apenas é uma notação. Mas aqui não vem ao caso, a gente pode pôr o ponto. Vamos lá. 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 15. Oh, meu Deus, onde estou indo com 15? Até parece, né? Olha lá, presta atenção. 2 vezes 5, 10. Então, a multiplicação de meio vezes 3/5 é 3/10. Ok? Qual que é a próxima que eu tenho para vocês? Vai ser 4/7 vezes menos 6/5. Vamos lá. Lembra da primeira aula? Multiplica. Aqui está implícito mais. Aqui está implícito mais. Quando não tem sinal na frente, ele é positivo. Vamos lá. Mais com menos dá menos. Então a gente abre tudo aqui. Dá menos. Eu vou só escrever de novo. Vai dar 4 vezes menos 6. Uma passagem. E 7 vezes 5. Nem vou colocar o sinal. 7 vezes 5. Vamos lá. Mais da frente do 4. Menos. Mais com menos na multiplicação dá menos. 4 vezes 6, 24. 7 vezes 5, 35. Aqui é uma divisão. Na divisão, menos com mais vai dar menos. Então esse resultado já vai dar menos. A gente põe o sinal na frente, não importa, em cima ou embaixo, tanto faz. Vai dar 24, 35 avos. Ok? Então, qual o resumo da multiplicação? O resumo da multiplicação, desse negócio todo aqui, é o seguinte. Quando você tiver um número A sobre um número B multiplicado por um número C sobre um número B, D de dado, isso é igual a estica o traço e multiplica em cima por em cima e embaixo por embaixo. Vamos lá, A vezes C, ou C vezes A, tanto faz, B vezes D, ou D vezes B, tanto faz. Ou você, quando tiver isso aqui, o que vai ser, ter em mente? Multiplica em cima e embaixo. Multiplica em cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo, beleza? Multiplicação, pensa nessa regra. E agora? Eu tenho uma coisa a mais aqui para vocês. Multiplicação em cruz, vamos colocar um cruz. Como é que é isso aqui? Vamos lá. Vamos lá que vocês vão entender perfeitamente o que eu estou fazendo. Meu Deus, cruz se benze. Não, nada disso, não tem nada a ver. Tem umas piadinhas idiotas de matemática
Todo professor fala. Ah, tudo bem, né? Fazer o quê? Vamos lá. Apagando tudo. Para gerar espaço. E mais uma vez, multiplicação em cruz. Multiplicação em cruz. Ok? Quando acontece isso? Por exemplo, quando eu tenho 4/5, uma situação assim igual, isso é uma igualdade. A multiplicação em cruz acontece quando a gente tem uma igualdade vezes 8 sobre x. Ué, mas por que eu não coloquei número aqui embaixo? Porque a gente tem que ter, quando tem uma igualdade, a gente tem que achar o valor de uma incógnita. Se eu colocasse o número aqui embaixo, ia ficar uma coisa igual sobre igual. Igual vezes igual, perdão, igual, por exemplo, vou escrever aqui. Sobre 10. Vamos lá. O que a gente tem que fazer aí? Multiplica em cruz. Multiplica esse por esse e esse por esse. Então vai ficar isso aqui. A gente não pode colocar um sinal de igual, tem que colocar uma setinha. Por quê? Porque a gente vai copiar de novo isso daqui. Vai ficar 4 vezes 10 igual 8 vezes 5. Quanto que é 4 vezes 10? 40. Quanto que é 8 vezes 5? 40. Entenderam por que eu falei? Vai ficar 40 igual a 40. Não tem muito, entre aspas, nexo. Mas é uma igualdade, não deixa de ser. Vamos lá. E agora eu vou repetir esse exemplo para vocês verem a diferença. Vamos lá. 4/5 igual a 8 décimos. 8x. 8 sobre x. Qual que é o resultado que a gente já tem que saber aqui? Que vai dar? Tem que dar 10, né? A gente já viu aqui, tem que dar 10. Vamos lá. O que a gente tem que fazer nesse passo aí? Multiplicar em cruz. A caneta começou a falhar, hein? Esse vezes esse e esse vezes esse. Tá com preguiça a caneta. Vamos lá. 4 vezes... Não pode igualar, gente. 4 vezes x igual a 5 vezes 8. Ok? 4 vezes x é 4x. O vezes está aqui implícito. 5 vezes 8, 40. Esse 4 está multiplicando esse x. Ele vai passar para lá, dividindo. Então vai ficar x igual. O que tem desse lado já? 40. Copia. Esse 4 está multiplicando, ele passa para lá, dividindo. Dividindo. 4. Quanto dá 40 reais dividido por 4 pessoas? 10 reais para cada um. A gente achou os mesmos 10 que a gente já tinha. Por isso que eu não quis colocar uma igualdade com todos os números, ok? A gente achou que x é igual a 10, ou seja, esse x aqui, que a gente não sabia, é 10. Entenderam por que serve a multiplicação em cruz? Quando a gente tem uma variável. A variável, geralmente a gente tem uma variável nisso aqui. E agora, qual que é o resumo da multiplicação em cruz? O resumo é o seguinte, quando a gente tem um número de A dividido por B igual a C dividido por D, o que a gente tem que fazer aqui? Multiplicar em cruz. Em cruz, vamos lá. Esses resuminhos são bons para a gente ter sempre, para lembrar deles, em cruz. A vezes D igual B vezes C. Ou, tanto faz, D vezes A, não vai influenciar em nada, e C vezes B. Ok? Anota isso com carinho e sempre lembra quando vocês caírem numa equação dessa daqui. Isso daqui, lembrou? Disso aqui? Está aqui. Resolveu? Você mata a questão facilmente. E agora? Vamos continuar, dar continuidade, apagar para gerar espaço. Vamos na simplificação e fatoração. Simplificação e fatoração. Vocês vão ver que estão... a simplificação e fatoração, elas estão intimamente ligadas com a multiplicação.
Os assuntos da matemática eles vão começando a se entrelaçar. Depois de um certo tempo, você já não sabe, entre aspas, o que é o que. Por quê? Eles se comunicam um com o outro. Às vezes você pensa em uma regra, o seu amigo pensa em outra, e os dois pensamentos estão certos. Nem sempre não tem uma solução ao problema, são várias, ok? A gente vai com simplificação e fatoração. Desculpe eu ter que cortar o vídeo, mas é que eu tive um probleminha na câmera e descobri algumas coisas gravando esses vídeos. Mas vamos lá, simplificação e fatoração. A gente já fez a soma de frações, subtração, divisão, multiplicação. Usamos em cruz, agora a gente vai na fatoração. Como eu disse, os assuntos começam a se cruzar na matemática. Como assim se cruzar? Eu falo de uma coisa e logo já começo a falar de outra igual, parecida, e toda hora a gente relembra algumas regras. Por exemplo, vamos dividir 12 por 36. Quanto vai dar isso? Só que a gente sabe, dividindo, a gente vai cortando em cima, divide por 2, vai dar 6, 18. Divide por 2, vai dar 3, nonos, barará. Divide por 3, vai dar 1/3. Então vamos chegar nesse 1/3, né? Esse resultado. Vamos lá, o que a gente tem que fazer? Vamos pegar o 12 e fatorar. O que significa fatorar? A gente vai reescrever esse 12 usando os números primos. Olha a sequência de números primos aqui. Ela é infinita, viu? Isso aí é só o comecinho. Vamos lá. Divide por 2. 12 dividido por 2, 6. Aí qual que é o próximo? Mas ainda dá para dividir por 2, então vamos manter o 2. Dá para dividir por 2. Vamos lá, 6 dividido por 2, 3. Qual que é o próximo? Por 2 ainda não dá mais, porque o 3 não é par. Então dá por 3. 3. Quanto que é 3 dividido por 3? Dá 1. Então a gente consegue reescrever o 12 em 2 vezes 2 vezes 3. Tudo bem? Agora a gente vai fatorar o 36. 36. Mesma coisa, seguindo a ordem dos números primos. Olha a ordem aqui. Vamos lá. 36. Qual que é o primeiro que a gente pode? Por 2, né? Porque ele é par. Então 36 dividido por 2 dá 18. Ok? De novo, ele é par. Continua por 2. 18 por 2, 9. Dá por 2 ainda não, porque ele não é par. 9 dá por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Então, qual é o próximo? Ainda dá por 3. 3 de novo, 1. Aí nós temos o 36 fatorado, que é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Isso, tanto essa forma quanto essa pode ser reescrita assim. 2 ao quadrado vezes 3, que é 2 vezes o número 2. 2 vezes 2. 2 ao quadrado. E aqui também. Pode ser 2 ao quadrado e vezes 3 ao quadrado. Mas a gente vai utilizar essa forma. Ok? Vamos lá. Como a gente reescreve o 12? A gente reescreve da seguinte forma. 2 vezes 2 vezes 3. E o 36? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, ok? Se a gente está multiplicando em cima por 2, depois por 3, e aqui também por 2, depois por 3, os números não estão repetidos em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, prestando atenção que é uma multiplicação em todos? Estão, então a gente pode cortar. Dividir. Quando a gente fala, divide o 12. Por quanto dá para simplificar? Simplifica por 2. Dá para simplificar por 2 em cima e embaixo. A gente simplifica por 2. Aí vai sobrar algum número. Ainda dá por 2. Não dá? Dá. A gente corta o outro 2. Ainda dá por 3. Dá. E aqui, a gente tem que sempre levar em consideração que isso aqui está sempre multiplicado por 1. Está sempre multiplicado por 1, correto? Então, isso aqui virou 1. Aqui embaixo também, 1. Ok? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 3 vezes 1, 3. Então ficou 1/3. Certo?
Vamos enxergar essa parte aqui de outro jeito. A gente pode reescrever isso aqui assim. Dá. Vamos pegar esse 2, esse primeiro 2 aqui. Eu vou reescrever tudo, para vocês entenderem. Eu vou reescrever tudo e já... Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Sempre lembrando que tem o 1 aqui. Tá implícito. Opa! Clima de festa, clima de festa, final do ano. Vamos lá. Então a gente tem aqui o seguinte. Esse 2 pode juntar com esse 2. Então a gente escreve aqui. 2 dividido por 2. Isso multiplica. Esse 2 pode juntar com esse 2. Então vai ficar vezes 2 por 2. Certo? E esse 3, ainda bem que tem só mais um, porque acabaram a cor de caneta, vai juntar com esse 3. Então vai ficar vezes 3 vezes 3. E esse 3 que sobrou sozinho aqui? Ah, sobrou um em cima e um embaixo. Então, 1, 3. Se a gente pensar assim, esse 2 aqui, o primeiro em vermelho, esse aqui, simplifica com esse e vai embora. Qual que é o próximo? O próximo é o preto. Esse 2 vai embora com esse 2. E qual que é o último? E verde. Aqui, esse 3 vai embora com esse 3. Ficou tudo 1 aqui, né? 1, 1, 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Aqui embaixo 1 também. 1 vezes 1 vezes 1, vezes 3, 1 terço. Os mesmos 1 terço que a gente achou aqui. E aí, entenderam todo o vídeo? Se não entenderam, repitam o vídeo quantas vezes vocês quiserem, porque as passagens estão bem tranquilas. E aí, deixem algumas dúvidas, caso surjam, nos comentários, que eu vou postando os vídeos para melhorar o aprendizado de vocês. A próxima aula eu vou falar sobre MMC e MDC. Eu continuo explicando isso daqui. Então, no próximo vídeo você já pode tirar suas dúvidas, caso você as tenha. Volto a repetir, o meu nome é Eduardo. Curtam o vídeo, inscreva-se no canal Matemadicas, divulguem para os seus amigos e vamos desmistificar essa coisa chamada matemática, que é muito legal. Beleza, gente? Um abraço e até o próximo.